Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto de Hebreus, capítulo 12. Texto de Hebreus, capítulo 12. Estarei fazendo a leitura do versículo 4 ao versículo 13. Hebreus 12, de 4 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Vamos orar. Senhor, é com tremor e temor que nos aproximamos da Tua palavra, nos aproximamos desse lugar para expô-la. Senhor, se não for a Tua graça e a Tua misericórdia a nos assistirem, Senhor, nesse momento, será vão esse tempo aqui. Mas se o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, na exposição da Tua palavra, agir no nosso meio, quebrantando o nosso coração, mexendo aquilo que precisa ser mexido, quebrando aquilo que precisa ser quebrado, edificando o que precisa ser edificado, Senhor, então sairemos daqui conhecendo mais ao Senhor e a Tua vontade. Então seremos desafiados, seremos exortados, admoestados e até mesmo consolados, Pai. Por isso, venha sobre nós, Pai. Quebra, Senhor, o nosso coração e que o Senhor seja exaltado aqui no nosso meio, Pai. Toda a glória seja dada ao Teu Filho. No nome dEle nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos Filipenses capítulo 1, versículo 6, nós percebemos ali que nós somos um projeto em fase de acabamento. Talvez a etiqueta que nós devêssemos usar diante de nós, nas nossas camisas, fosse aquela em obras, porque é exatamente assim que nós estamos vivendo, estamos nessa caminhada em obras. Nós somos diante de Deus, a teologia define isso como o já e o ainda não. Diante de Deus, ainda que sejamos um projeto terminado, e assim como o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Filipenses, e é verdade, e nós sejamos santos e irrepreensíveis e totalmente perfeitos diante do Pai, não é talvez assim que a gente se perceba quando a gente se olha no espelho. Eu não sei você, mas hoje quando eu me vi no espelho, eu não vi ninguém santo, perfeito e irrepreensível. Pelo contrário, a gente se percebe pecador, a gente se percebe imperfeito e a gente se percebe alguém completamente digno de várias repreensões. Então, no nosso tempo aqui, dentro dessa caminhada, nós estamos desenvolvendo, ou a salvação está sendo desenvolvida em nós, está sendo aplicada em nós. Nós
vivemos numa caminhada chamada caminhada de santificação. Então passamos a entender o que é que Paulo fala em Filipenses 1,6, quando ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, é um processo contínuo, entretanto ele é um processo crescente. Ele não é um processo onde muitas vezes as pessoas afirmam se dá um passo para frente e 2 passos para trás, mas ele é um processo sempre constante, é um processo dinâmico e contínuo. Nós estamos caminhando em santidade e crescendo também em santidade. Só que para desenvolver esse caminho no nosso coração, para desenvolver a perfeição no nosso coração, para desenvolver a maior santidade na nossa vida e nos fazer desfrutar mais da presença do Senhor, não de forma superficial, mas de forma profunda, Deus nos leva, Deus nos conduz por caminhos que muitas vezes não são os caminhos humanamente falando esperados. Não são caminhos que humanamente falando a gente olha e diz assim: olha, eu quero caminhar por esse caminho. Na verdade nós conhecemos talvez o capítulo que nós estamos vivendo hoje, mas nós não conhecemos as cenas dos próximos capítulos. Por isso muitas vezes quando estamos em meio a circunstâncias adversas, essas circunstâncias causam um tremor e um temor e abalos tão grandes na nossa estrutura. Nos percebemos muitas vezes sozinhos, nos percebemos muitas vezes incompreendidos, nos percebemos muitas vezes perdidos, desolados, porque nós olhamos para as circunstâncias e nós só percebemos muitas vezes as circunstâncias. Nós não percebemos o outro lado do lago, nós não percebemos aquele que está governando e chamando e conduzindo todas as coisas, mas nós olhamos como o salmista olhou e diz assim: olha, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E talvez as cenas do próximo capítulo seja descobrir que o meu socorro vem do Senhor. Mas nesse momento, no momento onde aquela coisa está apertando o coração, parece que a gente só fica com os olhos procurando de onde virá o socorro, sem saber ao certo que o socorro vem do Senhor. Muitas vezes até sabemos que vem do Senhor, de forma lógica. A gente aprende isso desde cedo, a gente aprende sobre a soberania de Deus, sobre o domínio de Deus, sobre o reino de Deus, sobre o governo de Deus sobre todas as coisas. Entretanto, parece que há um abismo tremendo entre aquilo que a gente ouve, entre aquilo que a gente aprende de forma lógica, com aquilo que é aplicado diretamente ao nosso coração. Quando eu olho, por exemplo, a história de Jó, não é a declaração de um homem qualquer, não é a declaração do próprio Satanás, mas é a declaração de Deus. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Essa era a opinião de Deus a respeito da vida de Jó. Esse era o conceito que Deus tinha sobre a vida de Jó. E Deus não se engana nos seus conceitos. Deus sabe muito bem quem nós somos, porque Ele não enxerga como muitas vezes nós enxergamos. Nós percebemos o superficial na vida das pessoas, nós percebemos o exterior, a gente percebe muitas vezes a capa, aquilo que está por fora, mas Deus, Ele sonda e conhece o coração. Então, aquela opinião de Deus sobre Jó, ela é uma opinião verdadeira. É exatamente assim que Deus, ou era exatamente assim que Deus enxergava Jó. Entretanto, depois a gente percebe na vida de Jó uma série de desastres acontecendo. Não há um intervalo entre esses desastres, mas uma notícia difícil chega, outra chega, e daqui a pouco Jó está doente, e ainda chega a esposa de Jó para dizer: olha, amaldiçoa logo a Deus e morre. Talvez olhando aquele estado de Jó, o mau hálito de Jó, aqueles tumores no corpo de Jó, toda a devastação que aconteceu dentro da casa, perdeu todos os filhos e filhas, perdeu todos os bens que possuía, e nesse momento ela diz assim: você ainda conserva com integridade a sua vida com Deus, ainda conserva íntegro o seu coração? Que Deus é esse, Jó? Que Deus é esse? Parece que essa é a pergunta que atormenta o nosso coração nesses dias, porque em meio a tantas teologias, falsas teologias, que têm sido pregadas nos nossos dias. Hoje pela manhã, pastor Lutero falou sobre isso, Daniel também comentou um pouco sobre isso hoje à tarde, nós já falamos aqui também sobre isso. Igrejas até que têm como seu lema: pare de sofrer.
cristãos, milhares de pessoas que muitas vezes abrem mão das suas comunidades, de ouvirem uma exposição fiel da palavra, para seguirem determinados ícones religiosos, porque eles prometem a cura para sentimentos e relações humanas apenas, onde se tem um fim em si mesmo, ou apenas naquele momento, mas não aponta para Deus, não tem nada a ver com Deus. Eu quero simplesmente me livrar de um trauma, ou de um problema, ou mudar de fase, como se fosse um jogo de videogame. Eu quero pular essa fase difícil aqui, então eu vou para lá buscar alguma ajuda para a minha vida, eu vou para lá buscar alguma coisa que me tire desse caos que eu estou vivendo. Mas perceba que na história de Jó, usando Jó aqui como exemplo, Jó passa exatamente o tempo que Deus havia determinado que ele passasse em todo aquele período de sofrimento, naquele período de dificuldades, de deserto na vida dele. Nem foi antes, nem foi depois, mas cumpriu exatamente o tempo que Deus havia determinado. Jó, ele se questiona várias vezes diante de Deus. A gente vai encontrar Jó dizendo assim: melhor seria que eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, que eu nem tivesse nascido. Mas quando a gente olha a partir do capítulo 38 do livro de Jó, a gente percebe Deus agora se revelando em meio a um furacão e falando ao coração de Jó. E a pergunta que Deus faz, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é tremenda. Deus olha assim: Jó, vem cá, onde foi que você esteve quando eu firmei os fundamentos da terra? Eu pedi conselho a quem, Jó? Eu pedi conselho a quem? Eu perguntei a quem quando eu fui criar todas as coisas? Sabe, irmãos, ali Jó começa a conhecer mais sobre o caráter de Deus. E aí quando a gente já chega no capítulo 42, no final do livro de Jó, a gente percebe Jó dizendo assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. Alguém que passou a conhecer mais de Deus, alguém que passou a desfrutar mais de Deus. Só que esse, para a gente talvez seja um exemplo bastante, a gente já ouviu tanto sobre isso, a gente aprendeu tanto sobre isso, a gente já vê o começo da história, a gente já vê o final da história. A verdade é que Jó, quando estava passando por todo aquele tempo ali, Jó não sabia o final da história. Da mesma forma que hoje, quando nós estamos numa caminhada assim, nós não sabemos o final da história, mas nós podemos descansar numa certeza: Deus sabe exatamente qual o final. Sabe por quê? Porque foi Ele quem desenhou ou escreveu todos os nossos dias. É exatamente isso que Davi declara no Salmo de número 139: todos os meus dias foram escritos, cada um deles escritos e mais, determinados antes que qualquer um deles viesse à existência. Então Deus não só conhece, não é só a presciência de Deus, não é só Deus olhar do passado e enxergar o futuro e dizer assim: ah, porque vai acontecer assim, eu predestino os fatos. Mas é um Deus que Ele quer que aconteça, Ele desenha, Ele escreve, Ele planeja e Ele é soberano para que todas as coisas que Ele escreveu se tornem concretas, se tornem verdades. Então esse controle soberano de Deus precisa ser aprendido por nós. Mas, porém, quando nós estamos passando, ou quando nós estamos no começo ou no meio da história, parece que isso é difícil de ser entendido. E muitas vezes, ainda que o coração queira correr para compreender isso como verdade e abraçar isso como verdade, as circunstâncias parecem abafar todo o sentido e o significado dos atributos de Deus. Eu lembro de uma pregação do pastor Lutero, há algum tempo atrás, que ele falava dos essenciais da fé, das verdades mais básicas, mas que são, por outro lado, tão difíceis de serem absorvidas e colocadas lá dentro do coração, a ponto de gerar dependência, confiança. Quando o autor aos Hebreus escreveu essa carta, todo aquele povo passava por um momento muito difícil. Já haviam enfrentado uma primeira grande perseguição e eles enfrentavam agora uma perseguição mais severa ainda. Provavelmente, alguns comentaristas falam que após o incêndio à cidade de Roma, a perseguição ela toma um volume muito grande contra a igreja.
E aí, como Roma era o império que dominava toda a Palestina, eles passam a perseguir todos os cristãos. E muitos desses, na primeira perseguição, já haviam deixado para trás sua família, sua casa. Talvez parentes foram executados naquela fuga. Eles não se planejaram para sair. Depois da morte de Estevão, quando aquela perseguição assolou a igreja, eles fugiram de lá com o que dava para pegar, e talvez não deu para pegar nada, simplesmente fugiram. Eles foram dispersos, mas mesmo assim eles permaneceram fiéis, eles permaneceram pregando a palavra do Senhor. A gente vai ter no relato do nascimento da igreja de Antioquia alguns mais tímidos, que não pregavam a todos, só aos judeus, mas havia um outro grupo mais ousado, que apresentava a palavra de Deus também aos gregos. Gente que estava firme, a despeito de toda a luta, de toda a dor, de todas as perdas que tinham passado. Quando você olha, por exemplo, o capítulo 10 da carta aos Hebreus, abra aí no capítulo 10, a partir do versículo 32. Você vai perceber um pouco mais do que eu estou querendo dizer aqui. Veja só, a partir do versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentasses grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele está falando aqui de coisas que eles já haviam vivenciado. E diante dessas perseguições que eles estavam vivenciando agora, mesmo assim eles deveriam permanecer firmes. Eles deveriam continuar olhando para o Senhor. E a partir do capítulo 11, então, ele vai descrever o que é uma vida de fé. O que é uma vida de alguém que está olhando para o Senhor, que crê no Senhor, mesmo sem ver qualquer ação aparente, mesmo sem ver qualquer mudança circunstancial, mesmo que as coisas até piorem. Como é que eu posso continuar crendo em Deus? E aí ele vai descrever a vida de homens e mulheres que viveram e morreram pela fé. Ele vai dizer que muitos deles, ou eles, esses heróis do Antigo Testamento, eles morreram sem perceber, sem tocar, sem sentir a concretização das promessas, para que eles, sem nós, para que eles em nós hoje fossem aperfeiçoados. Irmãos, homens dos quais o mundo não é digno, gente que vive pela fé, gente que caminha pela fé. Agora no capítulo 12, ele olha para aqueles irmãos assim: irmãos, portanto também nós. Olha, não foram só eles, a galeria da fé não se encerrou ali no final do capítulo 11. Olha, não são apenas aqueles homens que viveram e que se tornaram mártires, ou que agora devem ser glorificados e santificados. Portanto também nós, porque essa é uma caminhada que diz respeito a mim e a você. Assim como dizia aquela igreja, aqueles cristãos, aqueles hebreus que estavam dispersos, esse mesmo chamado serve para mim e para você, ainda hoje. Portanto também nós, ou seja, na nossa caminhada, nós enfrentamos as mesmas lutas e as mesmas perseguições que aqueles judeus do passado enfrentaram. O grande diferencial é a postura do coração. É como está o coração diante de tudo isso. Irmãos, e o coração, bichinho complicado. A Bíblia diz que do coração, Provérbios vai falar sobre isso, Salomão diz que o coração, dele procedem as fontes da vida. E nós devemos guardá-lo. Jeremias, no capítulo 17, ele fala sobre o que é o coração do homem. É enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E ele diz depois que o Senhor é quem conhece, que sonda os corações. Jesus fala também sobre coração.
Ele disse que, por exemplo, a boca fala do que o coração está cheio. Ele fala que, no Sermão do Monte, que dentro do coração existem ídolos, e que nós somos conduzidos por esses ídolos. Abra lá, por exemplo, no capítulo 6 de Mateus. A partir do versículo 19 até o versículo 24, Jesus está falando sobre coração aí, sobre identidade. Ele vai dizer o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o que, irmãos? O seu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores. Olha os ídolos aí. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Talvez nesse processo aqui que essa igreja estivesse vivendo, muitos ídolos ainda estivessem presentes no coração. Um dos ídolos que eu penso que poderiam estar presentes no coração dessa igreja aqui é o ídolo do conforto. Talvez num determinado momento, após sofrer tanto, após tanta perseguição, após andar peregrinando sem uma casa, sem um local fixo, após não ter mais uma liderança estabelecida na igreja, até porque no relato de Hebreus, os pastores daquela igreja foram mortos, e agora talvez alguns outros líderes estivessem sendo levantados por Deus, sabe? Aqueles irmãos estivessem olhando assim e pensando: rapaz, a gente já sofreu tanto, será que não está na hora de parar? Será que não está na hora de dar um tempo? A gente percebe isso, por exemplo, no versículo 25 do capítulo 10. Há uma exortação no versículo 25 do capítulo 10 que diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Algumas pessoas já estavam olhando para aquilo ali, e irmãos, há uma causa, humanamente falando, lógica para isso. Todas as vezes que eles se reuniram, resultou em perseguição. Alguém morreu naquela reunião. Lembre agora das imagens ou dos vídeos que a gente assiste, ou dos relatos de missionários sobre a igreja primitiva. Quantas reuniões são realizadas em casas e de repente existe perseguição ali, e o dono da casa é preso e algumas pessoas são presas. Pessoas entregam e dizem assim: olha, existe reunião naquele lugar, existe reunião cristã ali, e as autoridades vão lá e prendem aquelas pessoas. Quantas perseguições ainda existem nos nossos dias dessa monta? Mas sabe, irmãos, quando essas pessoas aqui, elas pensavam em reunião, quando elas pensavam em se ajuntar, humanamente falando, o sentimento que vinha no coração é: rapaz, alguém vai morrer, alguém vai ser preso, alguém vai para a fogueira, alguém vai ser lançado como espetáculo dentro de uma arena com feras. Olha, alguma coisa assim vai acontecer. Então eles diziam: para que a gente se congregar? É melhor a gente ficar em casa, é melhor de repente a gente orar em casa, fazer simplesmente um culto doméstico, é melhor a gente ser quase que imperceptível na sociedade. Olha, não vamos mais nos declarar cristãos, vamos simplesmente agora viver a nossa fé privada. Mas essa não é a vocação da igreja, irmãos. Essa não é a vocação da igreja. E quando nós olhamos para a vocação que Cristo faz aos seus discípulos, Ele olha para eles e é muito sincero, muito verdadeiro, e diz assim: olha, se chamaram ao mestre de vocês de Beelzebul, o que é que você acha que esperam? O que é que vocês acham que esperam de vocês? Olha, se chamaram ao próprio Jesus de Satanás, o que é que você espera? Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: ah, como é bom ter você aqui. Não, ele veio trazer exatamente espada. Ou seja, não é uma caminhada fácil. A caminhada do reino de Deus, a caminhada de Cristo não é uma caminhada fácil. Não é uma caminhada onde a gente olha e diz assim: olha,
é muito bom essa viagem, essa peregrinação, essa vida, e todo mundo se alegra quando eu chego, e todo mundo gosta do meu testemunho. Não, irmãos, as bem-aventuranças, elas abrangem uma parte dela onde fala exatamente sobre perseguição. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que sofrem perseguição pelo nome de Cristo, por causa de Cristo. Sabe, e quando nós olhamos hoje para a nossa vida, nós nos parecemos muito mais com a sociedade, e é por isso que nós não somos perseguidos, porque nós não temos causado impacto nenhum, mas aquela igreja causava. E quando eles pensavam em se reunir, quando eles pensavam em se ajuntar, vinha o sentimento de medo, e talvez o desejo por conforto. Olha, é melhor a gente ficar em casa, pelo menos aqui a gente continua reconstruindo a nossa vida. Melhor a gente buscar alguma estabilidade, tentar se inserir na sociedade de outra forma. Talvez também o sentimento que surgisse no coração deles fosse aquele sentimento que muitas vezes tem no coração da gente, de traçar um caminho paralelo. Olha, eu sei que essa vontade de Deus é essa daqui, é esse o caminho de Deus, mas vê só, eu posso criar um novo caminho e vou chegar lá também. Olha, eu posso dar um jeitinho aqui, maquiar uma coisa aqui, ali e tal, tudinho, ninguém nem vai perceber, mas no final eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Sabe, foi exatamente isso que Satanás tentou a Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, na tentação, quando Satanás chega para Jesus, das três propostas que ele faz a Jesus, eu queria pensar com você na última, por exemplo. Jesus tinha um caminho dado por Deus para conquistar para Deus, por meio do seu sacrifício, povo de toda tribo, língua e nação. Ponto. Era a vontade de Deus. E Jesus precisava morrer para aquilo. Mas sabe qual é o caminho paralelo que Satanás apresenta para Jesus? Olha, Jesus, veja só, parafraseando aqui, você não precisa sofrer, você não precisa ir para a cruz, você não precisa passar por todo esse momento aí, por toda essa dor. Veja só, se prostra e me adora aqui, eu te entrego todos os reinos desse mundo. Pronto, Jesus, no final a vontade de Deus foi feita. Você vai ter todos os reinos, todas as tribos, línguas, nações, eu te entrego tudo isso. Agora faz o seguinte, você não precisa morrer, você não precisa sofrer, se prostra aqui e me adora, e tudo isso aqui vai ser teu. Sabe, irmãos, às vezes essas rotas paralelas, elas surgem no nosso coração, e a gente quer tentar de alguma forma dar um jeitinho, para dizer assim, olha, eu estou fazendo com que a vontade de Deus se cumpra. E quantas vezes aí a gente não usa de meios, de formas, que são completamente pervertidas, carnais e diabólicas, com uma pretensa santidade. Quantas vezes a gente não usa aquele joguinho de bastidores, com a intenção de dar um empurrãozinho para que a vontade de Deus seja feita, e com um disfarce de santidade terrível. Mas essa maquiagem é fruto do nosso coração, é fruto de uma cilada satânica, é fruto de uma isca que é jogada, e onde, como Tiago descreve, a nossa própria cobiça nos atrai, seduz e faz com que a gente morda aquela isca. E aí a gente cai na cilada de tentar dar um jeitinho para que Deus faça a vontade dele. Talvez Deus precise se apresentar para nós, no meio de um furacão, dizendo assim, onde foi que você esteve quando eu firmei os fundamentos da terra? Quem foi que me aconselhou? Quem é você agora para me ensinar a ser Deus? Talvez seja exatamente isso que a gente precise ouvir. Quantas manipulações não são feitas? A gente manipula muitas vezes a família, muitas vezes se manipula no local de trabalho, muitas vezes se manipula na igreja, se abre mão da oração, se abre mão da devoção, se abre mão da dependência de Deus, para tentar de alguma forma, não, deixa eu só dar uns 2 telefonemas aqui, deixa eu só mandar alguns e-mails aqui para algumas pessoas, porque talvez precisem saber de algo que ainda não sabem. Onde a gente está, no fundo, querendo dar um empurrãozinho, para que a vontade de Deus seja feita.
Isso é corrosivo como um câncer, irmãos. Isso é devastador como uma praga que destrói uma plantação. Muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Muitas vezes nós vemos isso acontecendo, porque nós não cremos que Deus é soberano e que Deus executa a sua vontade sobre a terra. Deus executa a sua vontade. Sabe, quando ele olha aqui agora, onde a gente chega nesse texto, ele diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardo, não filho. Sabe, irmãos, a disciplina, o sofrimento, ele não bate só a porta do descrente. Assim como nós já vimos em vários exemplos aqui citados, como nós vimos agora aqui, ele faz questão de dizer que essa disciplina, todos têm se tornado participantes. De alguma forma, todos nós, irmãos, todos nós aqui, nós estamos sendo disciplinados por Deus. Deus mexe, Deus aperta, Deus puxa, Deus tira, Deus leva, Deus faz como Ele quer, para de alguma forma mexer em áreas no nosso coração, onde permanecem idolatria, onde permanecem egocentrismo, onde permanecem o desejo de reinar. Deus faz questão de mexer nessas áreas, e para mexer nessas áreas, e para quebrar essas áreas dentro do nosso coração, Ele usa o expediente que Ele quiser. Ele tem o caminho que Ele quiser para fazer isso. Ele não vai depender das minhas opiniões. De repente eu posso até ter uma ideia, Deus talvez, para que eu melhorasse nessa área, fosse melhor que isso acontecesse comigo. Deus não precisa do nosso conselho para isso. O que Deus precisa é que a gente confie, dependa, porque independentemente se a gente confia ou se a gente depende, Ele vai fazer, e é muito melhor para a gente confiar e depender, mas Ele continua sendo Deus e agindo livremente como Ele quer, independentemente se eu creia ou se eu dependa, porque Ele é Deus. E aqui, no que nós vemos aqui, é que nessa luta contra o pecado, meu Deus do céu, essa era uma igreja piedosa, suportou perseguição no passado, de alguma forma ainda estava resistindo. Alguns estavam deixando de se congregar, mas eles eram crentes ainda. Como é que a gente pode dizer que na luta contra o pecado era gente que estava fiel, era gente que estava querendo buscar a Deus, era gente que estava passando por um momento muito sério na vida, mas que amava a Deus? Como assim lutando contra o pecado? É exatamente isso, irmãos, que nós percebemos aqui nesse texto, na vossa luta contra o pecado, ou seja, é muito maior do que as circunstâncias. O que Deus estava querendo aqui não era simplesmente perseguição por perseguição, ou livrá-los da perseguição. O que Deus estava querendo aqui não era simplesmente responder às orações muitas vezes egoístas do coração de alguém, mas o que Deus estava querendo aqui era trabalhar no coração deles, formar a imagem de Cristo no coração deles, discipliná-los não para que eles morressem, mas para que eles se tornassem mais parecidos com Jesus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aos que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele venha a ser como o primeiro entre muitos semelhantes a ele. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer que a gente se pareça mais com Jesus. Todas as coisas, elas nos sobrevêm, elas acontecem na nossa vida, e tem uma causa, e tem um motivo, e tem um propósito. Perceba bem agora, o que é que ele vai dizer, por exemplo, no versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Ele está falando aqui dos pais, que ele fala no versículo 9. Se nós suportávamos
a disciplina dos nossos pais, quanto mais a disciplina de Deus. Então, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para quê, irmãos? Aproveitamento. Veja só, a primeira razão para aproveitamento. A palavra aproveitamento aqui, ela tem um sentido de que você não se perca, para que você não seja algo descartável, mas para que você permaneça, para que você continue sendo aproveitado, para que de alguma forma você continue nessa carreira. Ou seja, a finalidade da aprovação não é para que de repente, por conta das lutas, você diga assim: olha, eu vou subir agora num prédio ou numa ponte e vou me atirar de cima a baixo, eu vou dar cabo da minha vida. Não, não é para que você morra, mas é para aproveitamento. Eu gosto muito também da afirmação que Tiago faz, capítulo 1, versículo 2, a partir do versículo 2 até o versículo 4, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Veja só, de toda a alegria. Tiago, como é que eu posso ter um motivo de toda a alegria? Assim, então tudo bem, Tiago vai descrever agora coisas boas. Você viajar, então tenha por motivo de toda alegria aquela viagem dos seus sonhos. Tende por motivo de toda alegria aquele casamento. Coisas do tipo assim que a gente gosta de pensar e de sonhar. Até porque quando a gente pensa, quando a gente sonha, a gente fantasia. E no mundo de fantasia a gente nunca recebe um não, não é verdade? No nosso mundo de fantasia a gente nunca recebe alguma coisa que seja negativa. Nos nossos sonhos, no nosso mundo de fantasia, nos nossos sonhos, nas nossas idealizações, quando a gente começa a viajar, fantasiando as coisas, a gente só percebe como as histórias as histórias infantis, né? Um final feliz, né? No final deu tudo certo. No final eles ficaram juntos, deu tudo certo e todo mundo ficou feliz. Mas veja o que Tiago está dizendo: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha só o que ele está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã. A provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É gente que mesmo em meio às circunstâncias adversas persevera, mas não persevera apenas no caminho, não persevera apenas dizendo assim: não, é contra tudo e contra todos, eu estou aqui pela força do meu braço. Não é alguém que está assim, mas persevera em Cristo, persevera em Deus, não desiste de buscar a Deus, não abre mão da sua devocionalidade, o coração não fica arrefecido por Deus, mas continua vibrante, crendo em Deus, buscando a Deus. E por buscar a Deus e por amar a Deus, o caminho permanece, e não o contrário. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então Deus vai cumprir esse propósito, com o objetivo nos tornar perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Amadurecimento, irmãos, maturidade cristã. E é exatamente isso que o autor dos Hebreus vai falar. Veja só: para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O que ele está querendo falar aqui para mim e para você é que nós vamos amadurecer nessa caminhada. Amadurecer, porque de pessoas que não se pareciam com Cristo, agora nós vamos amadurecendo, e esse amadurecimento nos torna mais parecidos com Ele, mais parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus. Sabe, o apóstolo Paulo, ele percebeu isso muito bem. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 28. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 28. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele está defendendo aqui o seu ministério. Algumas pessoas acusavam Paulo, já haviam tentado descredenciar o ministério apostólico de Paulo. E aí ele está dizendo, a partir do versículo 23: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Perceba como era a vida do apóstolo Paulo: em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas.
uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ô, vidinha fácil essa de Paulo, hein? Quantos aqui gostariam de receber uma vocação assim? Tudo bem, você pode até receber, né? Agora, se você me chamar para um cruzeiro, tenha certeza que com você eu não vou. 3 vezes o cara participou de naufrágio. Já pensou você ter um companheiro com Paulo no navio, como Paulo no navio? Já pensou você andar com Paulo e de repente ele ser preso agora para ser açoitado? E aí o soldado lá, o cidadão, olha para você e diz assim: ah, você é companheiro dele na viagem, né? Você já está lá amarelo, tremendo de medo, ele diz, vai levar açoite também. Paulo não era definitivamente uma boa companhia. Quando a gente olha na segunda carta a Timóteo, já no final da carta, Paulo fala exatamente sobre isso. Ele não está dizendo ali: olha, Timóteo, isso aqui é um privilégio meu, viu? É o privilégio dos apóstolos, daqueles que estão encarregados pela igreja. Mas ele diz assim: olha, todos inclui a mim e a você, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Serão perseguidos. Perseguição não é algo bom. Perseguição gera sofrimento. Perseguição tira a gente da zona de conforto da gente. Perseguição mexe com as estruturas de dependência do nosso coração, porque agora a gente vai depender de quem? De repente um cara que é perseguido no emprego, ele agora perde o emprego. De repente o sujeito está lá dentro de casa, começa a ser perseguido lá pelo dono do apartamento, se ele for inquilino de alguém, ou de repente no prédio os vizinhos resolvem perseguir ele, começam a jogar coisa no carro dele, atormentar com som alto a casa dele. Ele diz assim: meu irmão, eu preciso ir embora daqui. Perseguição não é algo bom. E aqui não era perseguição por essas coisas bobas. A perseguição aqui era séria. Ele estava sendo perseguido por conta de algo chamado piedade ou devoção, fruto de um amadurecimento na caminhada com o Senhor. O autor aos Hebreus quer falar sobre isso, irmãos, essa participação na santidade de Deus, na santidade de Cristo, para que nos tornemos, a fim de sermos participantes da sua santidade. Muitas vezes a gente tem encarado isso como algo místico. Eu vou ser agora participante da santidade de Deus, né? Vou jogar assim um paletó, todo mundo vai cair. Então agora eu vou passar, e quando eu fizer assim com a mão, todo mundo vai começar a orar, vai começar a jejuar, vai começar a virar santo, porque eu sou participante da santidade de Deus. Amadurecimento para viver a vida de Cristo, irmãos. Para viver a vida de Cristo. Para tomar a cruz e seguir o Salvador e Senhor todos os dias. Tomar a cruz nos leva ao Calvário. E o Calvário é nada mais, nada menos que a execução do meu eu. Do meu eu, do seu eu. É exatamente aquilo que Paulo afirma: logo, já não sou eu quem vivo, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. É a vida de Cristo sendo incorporada na minha vida. Isso é amadurecimento, irmãos. E é exatamente isso que nós como igreja, é esse alvo que nós como igreja devemos caminhar, ao amadurecimento da fé. Sabe, irmãos, os anos passam, o tempo passa. Sabe, às vezes a gente está há tanto tempo já dentro da igreja, a gente ouve tantas pregações, mas a gente não amadurece na fé. A gente não cresce espiritualmente. A nossa percepção sobre Deus continua sendo a mesma, porque nós ouvimos e às vezes ficamos até obesos espirituais, conhecedores de tudo, sabe dar resposta de qualquer coisa, mas basta vir a menor perseguição, ou qualquer luta, ou qualquer coisa mais difícil na vida da gente, que a gente cai num desespero terrível, ou a gente tenta dar um jeitinho, a gente tenta ensinar Deus a ser Deus, a fazer com que Deus faça
a minha vontade, não mais a vontade dele. Somos pegos como rebeldes, lutando contra Deus muitas vezes, porque simplesmente buscamos ouvir aquilo que dava coceira nos nossos ouvidos e nós queríamos ouvir, e não todo o desígnio de Deus. Buscamos conhecer de Deus apenas aquilo que de alguma forma satisfazia o meu coração e era conveniente a nós naquele momento, mas não aquilo que de fato era vontade de Deus, caráter de Deus, palavra de Deus. E aí ficamos, como ele vai descrever aqui na frente, como mancos, como pessoas que têm joelhos que tremem o tempo todo, mãos que vacilam, pessoas que são fracas. Isso me lembra muito aquele exército de Israel quando estava diante de Golias, homens preparados para a guerra, homens fortes, tremendo dentro das suas armaduras, diante de um incircunciso, diante de alguém que não fazia parte da aliança e que blasfemava contra o nome de Deus e que afrontava os exércitos de Deus. Onde um rapazinho ruivo e de boa aparência chega ali, tão novo, mas que já tinha um certo amadurecimento na fé, porque ele olha para aquele gigante e ele sabe muito bem que ele faz parte da aliança e que aquele gigante não faz parte da aliança. E é exatamente assim que ele se porta. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Maturidade, irmãos, em meio às adversidades. Perseverança, mesmo em meio daqueles capacitados que queriam abandonar a batalha e fugir diante do gigante. Sabe, irmãos, nos tornamos participantes da santidade de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência. Em Colossenses 1:24, por exemplo, ele vai dizer que completa no seu corpo o que resta das aflições de Cristo. Em várias passagens de cartas que ele escreveu, ele vai falar sobre sofrimento, sobre lutas, sobre momentos difíceis, sobre apertos na alma, no coração. Nós vamos perceber acima de tudo o Senhor Jesus no Getsêmani, sofrendo. Isaías, no capítulo 53, o descreve como um Messias sofredor, como alguém que veio para sofrer. Nós não estamos, irmãos, isentos do sofrimento. Nós não estamos isentos das tribulações, das perseguições, porque é em meio a tudo isso que Deus disciplina o nosso coração para aproveitamento e para nos tornar participantes da sua santidade, para que a gente cresça, para que a gente deixe de ser eternos meninos na fé e amadureça na fé, e a gente possa ter posturas reais de homens e mulheres de Deus, de pessoas que estão crescendo na fé, de pessoas que estão progredindo na fé. Sabe, Deus tem me dado um privilégio muito grande nesses dias. Agora no mês de agosto nós começamos uma turma de preparação para a liderança. Toda quinta-feira, das 7 até as 10 da noite, a gente se reúne aqui para fazer uma só coisa: estudar a palavra de Deus. É um grupo de 15 adolescentes. Tem adolescente de 14, de 15, tem gente também já de 18, gente que já está na faculdade. Sabe, irmãos, e a gente ali vai estudando a Bíblia e a gente vai percebendo nas opiniões, nas respostas de alguns deles, todos estão no processo, mas alguns começam e isso é pessoal, Deus faz isso de forma pessoal, amadurecer um pouco mais rápido. E a gente vai vendo assim nas respostas, nos posicionamentos, até nos próprios chamados à liderança, a assumirem determinadas posturas e posições, que eles estão respondendo, irmãos, de forma amadurecida em alguns aspectos, a despeito da idade. Muitas vezes a gente encara amadurecimento como sendo simplesmente o fruto da idade, e biblicamente não é. Ainda que a idade gere na gente amadurecimento por conta das experiências da vida, e quem é novo vai precisar realmente passar por muita coisa para ser experimentado mesmo. Mas sabe, o amadurecimento bíblico, essa experiência com Deus, ela pode acontecer com alguém de 11 anos de idade, 12 anos de idade, 13 anos de idade, assim como alguém que já tem 60, 70 anos de idade. E muitas vezes a gente se acomoda, e muitas vezes a gente acha que sabe demais, ou não, isso é para jovem, isso é para isso, eu já estou nessa idade. Não, irmãos,
Nós somos chamados a um amadurecimento contínuo. É sempre. Nós nunca vamos saber tudo o que precisamos saber sobre Deus. Você lê hoje o Salmo 23, por mais conhecido que seja, ele fala algo ao seu coração, ainda que ele tenha uma verdade central, que é o cuidado de Deus, o pastoreio de Deus com a nossa vida, mas dia a dia, se você for lendo, ele vai ter aplicações diferentes ao momento que você está passando. Ou seja, nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer mais ao Senhor. E é por isso que Deus manda as lutas, é por isso que vem o sofrimento, é por isso que tantas vezes a gente se prepara, e se prepara tão bem, esperando um momento que de repente vai demorar a chegar, e muitas vezes gera aflição e angústia no nosso coração. Olha, mas eu estudei, eu me formei, eu estou aqui preparado, eu sei que Deus me chamou para isso, Ele me deu talentos para isso, mas cadê as portas que não se abrem, cadê a oportunidade que não chega? E muitas vezes nesses momentos a gente vai querer a rota paralela, a gente vai querer parar de sofrer, mas o que Deus quer é que realmente a gente aprenda a esperar. São tantas situações que a gente poderia aplicar, e de repente você aqui está passando por alguma coisa na sua vida, que você olha e diz assim: meu Deus, olha, eu tenho esperado tanto, eu tenho orado tanto, talvez pelo seu filho, por sua filha que está afastada, talvez por seu esposo ou sua esposa, talvez seja uma causa de doença, de enfermidade na família. Eu não sei o que é que pode estar afligindo o seu coração, mas sabe, irmãos, no capítulo 4 de Hebreus, nós podemos ter a plena convicção de nos achegarmos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos graça, acharmos socorro para a ocasião oportuna, porque nós temos um sumo sacerdote que se identifica conosco. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado, para que pudesse nos socorrer em ocasião oportuna. Talvez as circunstâncias elas não mudem na minha vida, na sua vida, talvez as lutas até se intensifiquem, mas sabe, irmãos, nós podemos recorrer a Ele a todo instante, nós podemos buscá-lo a todo instante. Esse cântico que foi cantado antes da mensagem aqui, na hora do ofertório, se você leu aí o meditando do seu boletim, a história desse hino está aí no seu boletim. A história do senhor Spafford, um advogado praticamente falido por conta de um incêndio que assolou a cidade de Chicago. A sua esposa e as suas filhas foram para a Europa numa viagem. Só que aquele navio não chegou na Europa. Ele afunda antes de chegar na Europa. A sua esposa tenta segurar as mãos das suas filhas, só que aquele turbilhão que puxava o navio puxou as suas pequeninas. Após alguns dias, o senhor Spafford recebe um telegrama que tinha escrito apenas isso: salva sozinha. E depois, quando ele pega o navio e vai encontrar com a sua família, aqui no boletim, um relato desse historiador diz o seguinte, que depois, em uma carta escrita à sua irmã Raquel, ele descreveu seus sentimentos. Veja só: na quinta-feira passamos perto do local onde o navio naufragou, no meio do oceano. A água tem 3 milhas de profundidade, mas quando penso nas nossas pequeninas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as queridas ovelhinhas, e em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor e sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu o louvarei enquanto viver. Que todos nos ergamos, deixando tudo e seguindo. Ele compôs aquele hino que nós acabamos de cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for. Irmãos, esse o que for aqui é algo que para quem é pai sabe. Você que é pai, você pode imaginar junto comigo a aflição no coração desse homem. Em um dia só perder 4 filhas afogadas.
e testemunhar isso diante de Deus, que fica como um testemunho para nós ainda nos dias de hoje. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É por isso que no início do capítulo 12 ele chama a atenção: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nós somos chamados a olhar para Ele, a crer nele, a confiar nele, a depender dele. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Entretanto, no momento presente, no capítulo da nossa história que nós estamos vivendo hoje, fatos que não se veem, convicção de fatos que não se veem, mas a nossa esperança está no Senhor, irmãos. Amém? Eu queria convidar, não sei se a Nuanci está por aqui. A Nuanci, Daquinho está ali, agora eu não estou vendo a Nuanci. Eu não sou ousado o suficiente para inventar de cantar esse hino, mas se Daquinho vier tocar aqui, eu acho que pastor Lutero pode puxar ele. Ah, tá aqui, que bênção. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar esse hino de número 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, que isso seja verdade na minha vida e na sua vida. Mesmo em meio às aflições, às tribulações, às circunstâncias mais adversas, as provas que, se não chegaram ainda, chegarão na minha vida ou na sua vida. Que a gente possa depender, amadurecer, crescer na fé, olhando para o Senhor, crendo nele, dependendo, confiando nele integralmente. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe, então.